Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, o professor Alexandre dos Santos. Muito bem, vamos verificar, né, o que teremos na nossa aula. Vamos lá, ó. A nossa aula de número 5 temos como objeto de conhecimento o princípio multiplicativo da contagem, soma das probabilidades de todos os eventos de um espaço amostral. E olha o detalhamento, cálculo de probabilidade utilizando o princípio multiplicativo. Muito bem, então convido agora, venha para a nossa aula. Muito bem, e aí, você já ouviu falar em princípio multiplicativo da contagem? Já diz, princípio multiplicativo, professor. Deve ter uma multiplicação aí, né? Exatamente, vamos lá, ó. Acompanhe comigo, ó. O princípio multiplicativo da contagem, e aí tem até uma abreviação aí, né, com as primeiras letras, PMC. P de princípio, M de multiplicativo, C da contagem. É uma regra fundamental na contagem que nos permite determinar o número total de resultados possíveis em uma série de eventos independentes. Tá? Aqui os eventos independentes. Independentes já diz aqui, né, que não dependem um do outro. Esses eventos independentes são aqueles que não fornecem informações sobre a ocorrência ou não ocorrência de um outro evento. Tá? Essa dependência. Por isso, né, nós temos o prefixo aqui, independente. Tá? Nós vamos verificar alguns exemplos e vocês verão aí que ele é simples. Tá? Falando em exemplos, ó, nós temos aqui o nosso primeiro exemplo, que diz o seguinte: arrumando a mala para uma viagem, você coloca 4 camisas, 3 calças e 2 sapatos. Né? Quantas combinações de roupas você conseguirá montar para usar? Né? Então, o que a gente já pode pensar aqui? Ó, camisa. Vou escrever camisa, né? Ó, vou usar aqui, ó. Vamos usar camisa, vamos usar o C para camisa. Temos calças. Eu vou usar, então, calça. Opa. Eu vou usar um K. E sapatos. Então, para sapatos, eu vou usar o S. Tá? Muito bem. Sabendo disso, vamos aqui analisar, né? Então, eu vou dizer, então, eu tenho quantas camisas? Olha só. 4, professor. 4 camisas, ó. Então, vou chamar aqui de camisa 1. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Camisa 1. Bem, com a camisa 1, eu tenho 3 calças para colocar. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou puxar assim, ó. Calça, nós determinamos aqui que nós vamos utilizar o K. Então, calça 1, calça 2, calça 3. E para os sapatos? Sapatos, vamos utilizar simplesmente o S, né? Então, aqui, eu tenho quantos sapatos? 2, professor. 2 sapatos. Né? Não que eu tenha, mas ele colocou na mala aí 2, né? Então, sapato 1, sapato 2. E isso também com a calça 2 eu vou poder botar, né? Ele vai poder botar o sapato 1 e o sapato 2. Com a calça 3, também é a mesma coisa. Então, analisando aqui, com a calça, uma das calças, são 4 calças, né? 4 camisas, tá? E 3 calças. A camisa é com a letra C. Então, vamos analisar com a primeira camisa. Com a camisa, com essa camisa 1, uma delas, né?
quantas possibilidades nós temos? Eu fiz aqui, que a gente chama aí também de árvore de possibilidades, né? Ó, aparecem uns galinhos aqui. Então eu posso pegar, ó, a camisa 1 com a calça 1 e o sapato 1. É uma possibilidade. No momento que eu peguei a camisa 1 com a calça 1 e eu troquei o sapato, agora esse aqui é um outro sapato. Eu já tenho uma outra forma. É diferente, tá? Elas são distintas. Então já tenho duas aqui, né? E isso vai acontecer com a calça 2, né? Usando ainda a camisa 1. Então vou ter mais duas possibilidades aqui com a calça 2. E com a calça 3, eu terei mais duas possibilidades, né? Fácil de ver. Então, somente com a camisa 1, eu consigo verificar, aqui nesse caso, né? Fazendo toda a árvore aqui, né? Ó, os galinhos, que nós temos quantas possibilidades? Ó? 1, 2, eu vejo aqui no finalzinho da árvore. 3, 4, 5 e 6. 6 possibilidades, né? Com a camisa 1. E aí sim, você vai pensar, né, logicamente. Ó, se eu tenho com essa camisa 1, essas mesmas possibilidades aqui, ó, e aí eu vejo se vocês concordam aí comigo, ó, eu vou ter com a camisa 2, vou ter com a camisa 3 e também com a camisa 4. Vou ter mais 6, né, possibilidades aqui, mais 6 e mais 6. Então, 4 vezes 6, que vai dar 24. Não é isso? Mas o que aconteceu aqui? Né? O que isso tem a ver com o princípio multiplicativo? Ora, nós temos aqui, ó, 4 tipos de camisa, né? Temos aqui quantas calças? 3 calças. E nós temos aqui sapatos, 2 sapatos. Então, quando eu multiplico, ó, princípio multiplicativo, né? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Né? Foi fácil de verificar, por quê? Ora, porque aqui ele fez uma mala, né? Com pouca roupa. Quanto mais roupas nós colocarmos aí, mais opções teremos, né? E vai dar um número maior. Então a árvore aí vai ficar cada vez mais complicada de fazermos e mais demorado, né? Então aqui nós só verificamos que é 24. E o que nós podemos tirar daí? O princípio multiplicativo, tá? Porque são distintos, as calças eram diferentes, as camisas eram diferentes e os sapatos diferentes, tá bom? Então, eu poderia simplesmente, ó, multiplicar 4 vezes 3 vezes 2, 24 maneiras diferentes, tá? Agora vamos ver outra ideia. Você está criando uma senha para seu novo celular. A sua senha deve ser composta por 4 caracteres, onde os 2 primeiros são letras maiúsculas de um conjunto de 6 letras disponíveis, tá? E os 2 últimos são números de um conjunto de 5 números disponíveis. Baseando-se no princípio fundamental da contagem, quantas senhas diferentes você pode criar para seu celular? Então agora nós vimos o quê? Ó, princípio, né, fundamental da contagem, princípio multiplicativo, né? Quando são distintos, nós podemos pegar aqui as opções e multiplicar. Tá? Então essa é a ideia. Agora nós temos que verificar se realmente são diferentes. Vamos analisar aqui os caracteres. Então eu vou fazer uma senha, 1, 2, 3, 4 caracteres, né?
Aí, quais são eles? Os dois primeiros, eles são letras maiúsculas. Tá? Só que eu não posso utilizar, não vou utilizar aqui, ele me deu a quantidade de letras maiúsculas que nós vamos utilizar. São 6 letras disponíveis. Ok? Então, tenho 6 letras aqui para utilizar. Ó, veja que eu já botei a quantidade, né? Não sei quais são. 6 letras. Os dois primeiros, né? São 6 letras disponíveis, 6 escolhas. Então, tenho 6 e 6. E os dois últimos são números de um conjunto de 5 números disponíveis. Então, aqui nós temos utilizar 5 números e aqui também 5 números. Entenderam? Então, nós sabemos aí que são né? Eles não são dependentes um do outro, são independentes. Eu posso colocar aqui um número, uma letra, posso, por exemplo, tem a letra A, eu posso fazer o código A. Nós temos os números disponíveis de 5, digamos que eu tenho o número 1, posso fazer aqui então o número 1. 1. Aqui é uma senha, tá? Então vejam aqui que eu posso repetir, né, a minha letra, por isso que eu coloco 6 e 6. E o número também. Nós temos uma senha aqui primeiro, tá? E agora, quantas possibilidades? Vejam aqui que se nós fôssemos colocar, né, a árvore de possibilidades, vai ser bem trabalhoso. Não há necessidade. Por que nós vimos que isso aqui é princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem. Basta multiplicarmos e teremos aqui o resultado. Ó. Então, ó, aplicando aí o princípio multiplicativo da contagem, nós temos primeira letra maiúscula, 6 escolhas, que nós vimos ali, né? A segunda também, e depois as escolhas para os números. Então, sabendo disso, basta multiplicarmos. Olha só, 900 senhas diferentes para o seu celular, tá? Então, 900. Vejam que aqui já fica fora de questão, né? Nós utilizarmos aí a árvore de possibilidades. Nós vamos para o princípio multiplicativo, vamos utilizar, né, aí de uma matemática para conseguirmos aí resolvermos de forma mais rápida, tá? E vimos que realmente, né, conseguimos verificar de forma bem rápida. Agora um outro exemplo, né? Nós temos aí esse exemplo. Quantos anagramas podemos escrever com as letras da palavra amor? Vamos lá, então. Vamos analisar aqui também. Então, nós temos aqui a palavra amor. Vou colocar aqui em letra maiúscula, só para a gente analisar um pouco. Ó. E agora? O que é anagrama, professor? Né? Então, anagramas aqui é quando nós tiramos a ordem aqui, trocamos a ordem das letras, né? Nós formamos uma nova palavra. Vamos aqui, por exemplo, vamos fixar esse A, né, aqui, ó, e vamos ir trocando as outras letras, ó. Então, o A, agora eu vou botar vou continuar com o M aqui, e vamos trocar aqui essas duas últimas, tá? Vamos colocar, então, o O para cá, o R e o O para cá. Utilizei as mesmas letras, né? Só que eu troquei aqui a ordem delas. Continuando com o A aqui, eu consigo fazer uma outra organização? Bem, com o M eu já fiz aqui o O e o R, R, O, né? Então agora eu vou colocar o O aqui na frente. Agora então sobrou o M e o R.
e o A aqui. O O também eu posso fazer o R e o M. Né? Dá para fazer ainda mais com A? Ora, ainda não colocamos o R aqui, né? Ó, o R, aí sobra o quê? O O, o M e o O, né? M, o A e o R, O e M. Muito bem. Vejam aqui que nós já conseguimos aqui, ó, 6 possibilidades. Terão palavras, né? Teremos aí palavras que são bem extensas. Então, esse trabalho todo aqui, a gente pode simplificar de uma outra forma, né? Daquele raciocínio que nós estávamos utilizando. Eu quero montar quantas letras, então, temos a palavra aqui, ó. 4 letras. Aqui no começo nós temos, então, quantas possibilidades, né? A gente pode botar o A, o M, o O e o R. Não é isso? Então, eu tenho 4 possibilidades aqui no M. Escolhi uma letra, né? Eu tenho que colocar uma letra aqui. Vamos escolher o A. Vamos escrever a palavra aqui, o amor mesmo, né? Escolhendo o A, quais são as opções que eu tenho para a segunda casinha aqui, né? Ó, posso botar o M, o O e o R, professor. Então, eu tenho mais 3 opções. Agora, eu pego o M, né? E coloco aqui. Agora, eu só tenho mais 2 opções para colocar aqui, o O ou o R. Não é isso? Então, boto o O. E agora só sobrou uma opção para colocarmos aqui, que é um 1. Tá? Então, isso vai acontecer, né? E aí, nós vamos utilizar o quê? Princípio multiplicativo. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Né? Muito bem. Quem acompanhou aqui nesse primeiro raciocínio, ó, a gente viu que nós conseguimos fazer aqui, ó, 6, né, possibilidades com o A. Então, essas 6 possibilidades também daria com a letra M, com a letra O e com a letra R. Né? 6 vezes 4, 24. Né? Mas não há necessidade de fazermos toda essa árvore, né? Porque teremos, assim, palavras muito grandes, que isso aqui vai dar muito trabalho. Então, olha o que aconteceu aqui, né? Nós vamos ter aqui, então, essa sequência. Ó. Teremos aqui, vamos descartando as possibilidades para as próximas letras. E aí nós já vimos, então, que dá 24, né? E vamos aqui, ó, verificar. Nós temos aqui, a palavra amor possui 4 letras diferentes. Então, para calcular o número de anagramas, temos número de possibilidades de escolher a primeira letra, né? Que nós vimos ali, 4. Escolhendo a primeira letra, nós vimos aqui, né? Nós tínhamos aqui o A, o M, o O e o R. Agora escolheu o A, só temos o M, o O e o R. Temos só 3 possibilidades. Escreveu o M, só sobrou o O e o R. Então, eu tenho 2 possibilidades para cá. Escolhi o O, só sobrou o R. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ok? E aí nós temos que o N, então, é igual a 24. Muito bem. Então, agora vamos analisar aqui comigo a possibilidade de fazermos com algarismos. Tá? Vamos trabalhar aqui com números. Nós queremos, então, montar, né, algarismos, números com 2 algarismos. Pensa bem, o que eu estou falando quando eu digo números com 2 algarismos? Ó, coloquei aqui a casinha. Bem, se eu colocar aqui, quais são os algarismos que nós estamos falando? 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Não é isso? Temos aqui os nossos algarismos. Conseguimos fazer todos os números, né, com esses algarismos. Quantos algarismos eu escrevi aqui? De 0 a 9, nós temos 10 algarismos, né? Uma quantidade de 10 algarismos. Agora, se eu quero fazer um número que é uma dezena, né? Eu quero com 2 algarismos, faz sentido eu colocar o 0 aqui na frente? Né? Ó. Não, né? Porque esse número aqui é o próprio 1. Se eu colocar o 0, 9, também é o 9. Não tem 2 algarismos. Então não faz sentido botar o 0 aqui na frente. Não é isso? O que você pode pensar também? Ah, o professor está falando então, começa no 10, as dezenas, né? E elas vão até 99, ok? Porque aqui tem os até o do 0 até o 9, nós não temos 2 algarismos. No 10 começa a dezena, né? 10, ó. E vai até 99, porque se eu colocar mais um aqui, né? Falando aqui em números inteiros, números naturais, nós teremos o 100, e o 100 já possui 3 algarismos, tá? Então, pensando aqui em 2 algarismos, nós temos do 10 ao 99. Então, aqui você já pode ter uma ideia de quantos algarismos nós estamos falando. Então, a gente já tem aqui uma quantidade, do 10 ao 99. Você já sabe quantos algarismos tem. Agora, nós vamos utilizar, né, uma forma aqui rápida de verificar isso, né? Então, para esse primeiro número, quais são o primeiro algarismo do nosso número, né? Nós temos que escolher entre o 1 até o 9. Então, não temos 10, temos 9 possibilidades, né? Ó, do 1 até o 9. Ok? Então, eu tenho 9 possibilidades aqui. E agora, quantos que eu posso colocar na casa aqui das unidades, né? Aqui é a casa das dezenas, agora a casa das unidades. Ora, aqui a gente já vê que a gente pode botar, né, o próprio 10, né? Vai o 0 até o 9. Então, aqui eu tenho 10 possibilidades. 9 vezes 10 é igual a 90 números, né? Se você fizer a contagem aqui, 10 até 99, quantos que nós teremos? 90 números, né? Muito bem, fácil de verificar, né? E aí o que a gente percebe? Que nós conseguimos fazer uma conta rápida utilizando o princípio multiplicativo, tá? Fazendo essa análise. O que tem que tomar cuidado é que se eu falo que tem que ter uma dezena, eu não posso colocar o 0 aqui na frente, né? Não faz nenhum sentido, tá? Muito bem. Vamos, então, aumentar aqui o nosso raciocínio e pensar, né? Se for, então, o caso de montarmos centenas. Quantas centenas nós iremos conseguir aqui, né? Montar com os nossos algarismos, né? Deixa eu botar aqui, ó. De 0 até 9. Aí, novamente, você deve estar pensando isso, né? Cuidar agora, né? Porque se eu coloco o 0 aqui, posso botar qualquer um outro aqui, o que vai acontecer se eu quero uma centena? Centena, novamente, centena, nós estamos falando do 100 até o 999. Por quê? Caso, né, nós temos que ter aqui, ó, eu coloque mais um depois do 999, nós vamos para o número 1000. E o 1000 não é uma centena, é um milhar, né? Ó, tem 3, são 4 algarismos. Nós queremos, então, com 3 números, com 3 algarismos. E aí tem que tomar cuidado, né? Ó, nós vamos contar aqui do 0 até o 9, são os algarismos que nós temos.
Só que o zero aqui na frente, na casa da centena, né? Ele não pode aparecer. Na casa das centenas, nós temos as possibilidades de 1 até 9, tá? Então, é esse o cuidado que nós teremos. Então, aqui não pode ter o zero. Se não pode ter o zero, gente, o que eu posso colocar aqui? Novamente, ó, do 1 até o 9. 9 possibilidades, né? Ó, só pensar, do 100 até o 999. Sabendo disso, fica fácil, ó. Agora aqui, ó, eu posso botar o zero aqui? Posso, só não posso colocar ele lá na casa das centenas. Posso colocar o zero aqui? Posso, ó, até porque eu vou construir aqui o número, ó, 900, né? Muito bem, lembrando que aqui são 9 possibilidades. Então, eu posso botar aqui do 0 até o 9. Então, eu tenho 10 possibilidades aqui. Posso botar o 0 aqui também? Pode, professor. E aí, nós vamos usar o quê? Ó, esse símbolo aqui é o da multiplicação, tá? Parecido aí com um X, mas eu posso fazer também o nosso pontinho aí que nós utilizamos, né? Muito bem. 9 vezes 10, 90, vezes 10, 900, né? 10 vezes 10, 100, vezes 9, 900. Deixa eu... O que a gente verifica aqui, ó, né? De 100 até 999, né? Nós temos aqui 900 números. Ok? Muito bem. O que podia ainda aparecer é o caso de dizermos assim, ah, mas eu não quero números repetidos. E aí, como que ficaria? Vamos ver aqui no caso das dezenas. Não quero números repetidos. Vamos apagar aqui. E se eu não quero número repetido, como é que ficaria no caso aqui? Vamos fazer para as dezenas. Temos aqui as nossas dezenas. Então, a gente já sabe que nessa primeira aqui, né? Ó, vamos lá. O que o professor está falando? O 10, né, é uma dezena. O 11, o 12. Opa, mas aí acontece que nós vamos desconsiderar os números repetidos. Então, não vai contar o 11. Aqui nas dezenas, a gente consegue verificar rapidamente, né? Não vou contar o 11. Quem é o próximo? O 22, o 33, o 44, o 55, o 66, o 77, o 88 e o 99. Não entrarão na conta, porque eu não quero números repetidos. Que quando nós falamos assim, ó, queremos números distintos, números diferentes, né? Então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números a menos. Nós já vimos aqui que tinha 90, então vai dar 81. Mas aqui nós fizemos um por um e verificamos quantos, né? Teremos casos aí que isso será quase praticamente impossível, porque não teremos tempo para fazer. O que a gente vai utilizar? Princípio multiplicativo. Então, eu tenho 9 possibilidades para o primeiro, né? Quais eles? Né? Não posso ter o 0, né? Porque eu quero dezenas. Então, tenho do 1 até o 9 aqui. E na segunda, já que eu escolhi um número aqui, né? Então, agora vai voltar o 0, posso colocar o 0. Mas eu não posso colocar mais 10 aqui que nem antes, ó. Porque eu não vou repetir o número que eu coloquei. Então, só tenho 9 possibilidades. 9 vezes 9, 81. Ok? Então, vimos aí vários casos, né? Espero aí que vocês tenham compreendido e gostado da nossa aula. Ficamos por aqui. Até a próxima.